Bem-vindo ao universo revelador de Estoure Todas as Bolhas de Pablo Marçal. Neste livro, você será convidado a mergulhar em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal como nunca antes. No desenrolar das páginas, você será confrontado com as bolhas que cercam sua vida, medos, limitações autoimpostas, crenças limitantes, e, junto com o autor, será desafiado a estourá-las, revelando o verdadeiro potencial que reside dentro de você. À medida que a narrativa se desenrola, você se encontrará imerso em reflexões profundas, insights inspiradores e histórias emocionantes que irão ecoar em sua mente muito depois de fechar o livro. Prepare-se para ser levado a lugares inexplorados da sua própria mente e coração, onde as possibilidades são infinitas e os limites são apenas ilusões. Portanto, caro leitor, não apenas comece esta jornada, mas comprometa-se a atravessá-la até o fim. Pois é somente ao estourar todas as bolhas que você encontrará a liberdade e a plenitude que tanto busca. Introdução. Assim como o planeta Terra é uma esfera, os sistemas contidos nele também são formados por esferas, as bolhas. Eu não costumo ver dessa forma, mas, quando entendi que vivemos em bolhas, muita coisa ficou clara na minha mente e pude compreender melhor o processo de dominação. Pablo Marçal nos guia por um mergulho profundo nas bolhas que permeiam nossas vidas, das mais evidentes às mais sutis, revelando verdades que muitos ignoram e outros sequer concebem. Ao compartilhar sua experiência pessoal, desde o momento do nascimento de sua filha até reflexões sobre a manipulação em massa na sociedade atual, o autor nos instiga a questionar as bolhas que nos cercam e a buscar a verdadeira liberdade. Ele nos lembra de como figuras poderosas como Elon Musk e Jeff Bezos transcenderam as limitações terrenas, não apenas conquistando o espaço físico, mas também rompendo com as bolhas que os aprisionavam. Ao longo desta jornada literária, Marçal nos desafia a ampliar nosso entendimento, rompendo com as bolhas que nos impedem de avançar. Ele nos convida a explorar temas como dominação e domínio, ecossistemas e muito mais, prometendo uma visão mais clara e aguçada do mundo ao nosso redor. Prepare-se para uma experiência extraordinária que irá expandir sua mente e mudar sua perspectiva sobre o universo em que estamos inseridos. Então, está pronto para embarcar nesta jornada de autodescoberta? Capítulo 1. Em qual bolha você vive? A história começa com uma profunda reflexão sobre os pilares que sustentam o crescimento pessoal, a prosperidade e a conexão espiritual. O autor, Pablo Marçal, ao observar sua própria trajetória, percebe uma transformação radical que ocorreu quando finalmente conseguiu romper as barreiras que o mantinham cativo. Essas barreiras são descritas como bolhas que o aprisionavam, impedindo de alcançar sua verdadeira liberdade e cumprir seu propósito na vida. Para compreender e superar essas bolhas, Pablo Marçal mergulha em uma análise profunda do conceito. Ele define as bolhas como grupos de pessoas que compartilham padrões de pensamento e comportamento de forma inconsciente ou involuntária. Essas bolhas criam uma atmosfera de conformidade, semelhante à dinâmica de uma torcida de futebol, onde os adeptos compartilham uma identidade coletiva e resistem a perspectivas divergentes. Pablo Marçal ressalta que muitas pessoas passam a maior parte de suas vidas imersas nessas bolhas, sem perceber o impacto que tem sobre suas escolhas e visões de mundo. Ele enfatiza a importância de reconhecer e desafiar essas bolhas como um passo fundamental para alcançar a liberdade verdadeira e a realização plena. Assim, o livro promete revelar insights profundos sobre as bolhas e como elas influenciam nossas vidas, convidando o leitor a uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. A busca pela liberdade, pelo propósito e pela conexão espiritual emerge como temas centrais, enquanto Pablo Marçal compartilha sua própria jornada de superação e transformação. Somos convidados a uma profunda reflexão sobre a natureza das bolhas que nos cercam. Ele explora a ideia de que muitas pessoas se percebem como o centro do universo, acreditando que o mundo gira ao redor delas. Por exemplo, alguém que vive em uma cidade ou bairro específico e não considera a possibilidade de se mudar está, de certa forma, preso em sua própria bolha geográfica. Muitas pessoas estão presas em bolhas sem saberem disso. Somos levados a uma profunda análise das diversas bolhas que moldam nossas vidas e como podemos rompê-las para alcançar a verdadeira liberdade e prosperidade. O autor nos desafia a reconhecer a existência dessas bolhas e a identificar em quais delas estamos inseridos, conscientizando-nos do que é necessário para nos libertar e prosperar. Entre as bolhas que controlam a vida das pessoas, Marçal destaca algumas categorias-chave, como religião, política, entretenimento, cultura, meio empresarial, família, mídia, mercado financeiro, redes sociais e tecnologia. Ele nos instiga a refletir sobre nossa própria situação, questionando se somos capazes de identificar em quais dessas bolhas estamos aprisionados e qual é o motivo dessa prisão. Marçal mergulha em exemplos concretos, como a bolha da política, destacando como indivíduos podem estar tão profundamente inseridos nela a ponto de perderem a capacidade de questionar suas próprias visões e ideologias, atacando ferozmente aqueles que discordam delas.
Da mesma forma, ele ilustra como muitas pessoas estão presas à bolha do meio empresarial, colocando sua identidade e propósito exclusivamente no trabalho, esquecendo-se de outras áreas essenciais da vida. O autor compartilha sua própria experiência como executivo na Brasil Telecom, onde, apesar da estabilidade e do prestígio do cargo, percebeu que permanecer naquela bolha o impediria de cumprir seu verdadeiro propósito. Assim, ele ousou romper essa bolha, investindo em suas próprias empresas e encontrando uma verdadeira prosperidade. Além disso, Marçal explora a influência das redes sociais e da tecnologia como uma bolha poderosa que afeta nossas conexões interpessoais e nossa saúde mental, moldando nossa forma de interagir com o mundo ao nosso redor. Por meio de exemplos vívidos e reflexões profundas, o livro de Pablo Marçal nos desafia a transcender as bolhas que nos aprisionam, abrindo caminho para uma vida de liberdade, propósito e verdadeira prosperidade. No livro de Pablo Marçal, somos guiados por uma profunda análise das bolhas que permeiam nossas vidas e como elas afetam nosso bem-estar e nosso senso de propósito. Marçal destaca os impactos ambivalentes das mídias digitais, mostrando como, apesar dos benefícios, elas também contribuem para um aumento significativo nos casos de depressão, suicídio e polarização política, além de facilitarem a disseminação de notícias falsas. Ele aponta os algoritmos das redes sociais como responsáveis por direcionar o conteúdo que consumimos, manipulando nossas percepções e nos aprisionando em bolhas de informação. O autor também aborda o tema da religião como uma das maiores bolhas, influenciando desde a infância e muitas vezes limitando a capacidade de questionamento e escolha individual. Ele critica a tendência das pessoas de frequentarem igrejas por influência familiar, sem refletir sobre a verdade de sua fé, e destaca a intolerância religiosa que leva alguns a considerarem sua religião como a única verdadeira, desconsiderando outras denominações. Marçal compartilha sua visão pessoal sobre a importância da família e a necessidade de priorizá-la acima de qualquer bolha social ou religiosa. Ele enfatiza a necessidade de discernimento para não vivermos presos em bolhas, mas sim participarmos de diversas esferas da vida de forma consciente e equilibrada. Ao final do capítulo, Marçal convida os leitores a refletirem sobre as bolhas que os aprisionam e a realizarem um exercício de autoavaliação para identificar quais aspectos de suas vidas estão sendo limitados por essas bolhas. Ele destaca a importância de questionar tudo o que nos aprisiona, seja fisicamente ou com ideias, e nos convida a iniciar o processo de estourar essas bolhas para alcançar uma vida mais plena e significativa. Assim, o primeiro capítulo do livro de Pablo Marçal nos proporciona uma profunda reflexão sobre as bolhas que nos envolvem e nos desafia a iniciar o processo de libertação e crescimento pessoal. Capítulo 2. As bolhas da vida. No relato do livro de Pablo Marçal, somos transportados para um momento íntimo de sua vida pessoal, onde ele compartilha uma experiência emocionante relacionada ao nascimento de sua filha. Junto de sua esposa, Carol, Pablo se vê confrontado com a maravilha da vida ao testemunhar o milagre do nascimento. Apesar de se considerar um homem viril e moderno, Pablo confessa sua admiração diante do processo de gestação e parto. Ele revela sua surpresa e emoção ao presenciar o parto natural de sua filha, especialmente quando a bolsa não se rompeu durante o processo, levando-os a estourá-la manualmente. Essa experiência única e inusitada ressalta a magnitude da vida e o profundo impacto que a chegada de um novo ser pode ter sobre os pais. Para Pablo Marçal, esse momento é uma lembrança vívida do poder da natureza e da beleza da criação. Ao compartilhar essa história, Marçal nos convida a refletir sobre os momentos preciosos da vida e a valorizar as experiências que nos conectam uns aos outros e ao mundo ao nosso redor. É um lembrete do milagre da vida e da importância de celebrar cada instante com gratidão e admiração. O nascimento só aconteceu porque uma bolha foi estourada. No livro Pablo Marçal, somos introduzidos à ideia de que desde o momento de nosso nascimento estamos imersos em bolhas, e o relato emocionante do nascimento de sua filha serve como exemplo vívido desse fenômeno. Pablo nos convida a refletir sobre a natureza dessas bolhas que moldam nossa existência e nos limitam em diversos aspectos da vida. Ao longo do livro, Marçal se propõe a identificar e analisar as bolhas que nos cercam, permitindo que o leitor reconheça sua presença e compreenda como elas influenciam nossas escolhas e perspectivas. Ele destaca a importância de estar ciente de cada uma dessas bolhas para que seja possível agir de forma consciente e estourá-las, ganhando controle sobre nossas vidas. Assim, o relato do nascimento da filha de Pablo Marçal não apenas ilustra um momento pessoal significativo, mas também serve como um ponto de partida para uma exploração mais ampla das bolhas que nos envolvem. É um convite para uma jornada de autoconhecimento e emancipação, onde o leitor é incentivado a questionar e desafiar as limitações impostas pelas bolhas da vida. Desde o início da nossa existência estamos presos em bolhas. No capítulo anterior do livro de Pablo Marçal, foram apresentadas as principais bolhas que aprisionam as pessoas em diferentes aspectos da vida, desde a religião até as redes sociais.
Estas bolhas exercem um domínio significativo sobre aqueles que fazem parte delas, moldando suas percepções e influenciando suas escolhas de maneira deliberada. Dentro de cada grande bolha, como a religião, a política ou o meio empresarial, existem também subcategorias, como diferentes denominações religiosas ou partidos políticos. Neste capítulo, Marçal se propõe a explorar cada uma dessas bolhas de forma mais detalhada, fornecendo ao leitor o conhecimento necessário para compreendê-las e, eventualmente, escapar de sua influência. O autor destaca a religião como a bolha mais poderosa de todas, devido à sua capacidade de dominar sobre as outras e abranger uma vasta gama de crenças e práticas. Marçal esclarece que não é contra a religião em si, mas sim contra a tendência das pessoas de colocarem a religião no centro de suas vidas, negligenciando outras áreas importantes, como relacionamentos interpessoais e desenvolvimento pessoal. Ao expressar sua visão cristocêntrica, Marçal convida os leitores a refletirem sobre o papel da religião em suas vidas e a considerarem como ela influencia suas perspectivas e prioridades. Este capítulo serve como um convite para uma análise crítica das bolhas que nos cercam e uma busca por uma vida mais autêntica e significativa, livre das limitações impostas por essas estruturas sociais. No próximo capítulo de seu livro, Pablo Marçal mergulha mais profundamente nas várias bolhas que permeiam nossa sociedade, desde a religião até a mídia, revelando como cada uma delas influencia e limita nossas vidas. Marçal começa destacando a natureza da religião, cujo significado, derivado do verbo latino religare, sugere uma conexão com o divino. No entanto, ele argumenta que muitas vezes a religião se torna uma fonte de divisão e limitação em vez de uma fonte de união espiritual. Pablo enfatiza a importância de transcender as barreiras religiosas e encontrar a verdadeira conexão com o divino, independentemente das estruturas dogmáticas impostas pela sociedade. Ao discutir a política, Marçal aponta como as pessoas muitas vezes se tornam prisioneiras de suas afiliações partidárias, perdendo a capacidade de pensar de forma independente e aberta a diferentes perspectivas. Ele destaca a importância de permanecer aberto ao diálogo e evitar cair na armadilha das bolhas políticas. A cultura também é abordada como uma bolha significativa, que molda nossas visões de mundo e comportamentos de maneiras sutis e muitas vezes invisíveis. Marçal adverte contra a complacência cultural e encoraja os leitores a questionarem as normas e valores impostos pela sociedade. Por fim, o autor examina a influência do entretenimento e da mídia, destacando como essas indústrias podem se tornar fontes de distração e manipulação se não forem abordadas com discernimento e consciência crítica. Ele nos lembra da importância de buscar informações de várias fontes para evitar a limitação de nossa perspectiva pela bolha midiática. Em resumo, o capítulo oferece uma análise penetrante das várias bolhas que moldam nossa realidade, convidando os leitores a desafiarem as narrativas dominantes e a buscar uma compreensão mais ampla e inclusiva do mundo ao seu redor. Nenhuma mídia é totalmente imparcial. No capítulo apresentado por Pablo Marçal, ele explora diversas bolhas que moldam e influenciam nossas vidas, desde o sistema financeiro até as relações familiares. Marçal começa discutindo o sistema financeiro, destacando sua capacidade de derrubar ou elevar indivíduos de acordo com seus interesses. Ele compartilha uma experiência pessoal em que uma empresa online de eventos estornou todos os pagamentos de um evento bem-sucedido, levando-o a criar sua própria empresa de eventos. Pablo ressalta a importância do networking para o sucesso nos negócios e na vida, enfatizando que todas as necessidades podem ser encontradas por meio de conexões interpessoais. O autor argumenta que as conexões humanas são cruciais para o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Ele encoraja os leitores a cultivarem relacionamentos significativos, destacando que as pessoas são as verdadeiras fontes de oportunidades e conhecimento. Marçal também aborda a bolha familiar, destacando sua importância desde o momento do nascimento até a maturidade. Ele compara o processo de nascer ao ato de romper bolhas, sugerindo que o crescimento e o amadurecimento só acontecem quando nos libertamos das limitações impostas pelas bolhas que nos cercam. Em resumo, o capítulo oferece uma reflexão profunda sobre a natureza das bolhas que nos aprisionam e a importância de rompê-las para alcançar nosso pleno potencial na vida. Pablo Marçal destaca a necessidade de conexões humanas autênticas e de desafiar as restrições que nos impedem de crescer e prosperar. Você sai da bolha quando cresce e amadurece, porque ela se torna pequena demais para você. No capítulo discutido por Pablo Marçal, ele aborda a dinâmica das famílias modernas, ressaltando como muitos pais tendem a manter seus filhos dentro de bolhas familiares, superprotegendo-os e criando expectativas irreais. Marçal argumenta que os pais não devem depositar expectativas nos filhos, mas sim treiná-los para que possam descobrir e seguir seu propósito na vida. O autor critica a pressão exercida pelas famílias sobre as escolhas educacionais e profissionais dos filhos, observando que muitos jovens acabam seguindo caminhos que não desejam devido à influência familiar. Ele destaca a importância de os pais capacitarem seus filhos para enfrentar o mundo e desenvolverem sua própria identidade, em vez de restringi-los às suas próprias expectativas.
Marçal argumenta que a verdadeira honra dos filhos não está em seguir cegamente as expectativas familiares, mas sim em descobrir e seguir seu propósito único na vida. Ele encoraja os pais a serem mentores e facilitadores para seus filhos, em vez de imporem seus próprios desejos e aspirações sobre eles. Em resumo, o capítulo oferece uma crítica perspicaz à tendência das famílias de superproteger e impor expectativas aos filhos, destacando a importância de os pais capacitarem e apoiarem seus filhos na busca de seu próprio caminho na vida. Pablo Marçal enfatiza a necessidade de os pais promoverem a autonomia e a autenticidade de seus filhos, em vez de limitá-los com suas próprias expectativas e desejos. Se quiser sair dessa bolha, seja o fracasso da sua família. Pablo Marçal, em seu livro, discute a importância de reconhecer e romper com as bolhas familiares que muitas vezes nos aprisionam. Ele começa desafiando a ideia de ser o fracasso da própria família, argumentando que isso pode ser necessário para encontrar nossa verdadeira identidade e propósito na vida. Alerta para a influência das expectativas familiares, que muitas vezes nos mantém presos em uma realidade limitada. Marçal introduz o conceito de 3 famílias: a família de origem, a família que formamos e a família que estamos treinando. Ele enfatiza que a família mais importante é aquela que estamos formando, onde podemos honrar os princípios dos pais, mas não precisamos aceitar todas as suas regras em nossas próprias vidas. Destaca a necessidade de construir nossa própria família, livre das limitações impostas pela família de origem. O autor compartilha sua própria experiência de seguir as expectativas do pai ao escolher sua carreira, apenas para perceber mais tarde que estava em uma bolha que o impedia de cumprir seu verdadeiro propósito. Ele enfatiza a importância de estourar essas bolhas familiares para encontrar liberdade e realizar nosso potencial máximo. Marçal conclui incentivando o leitor a refletir sobre as bolhas em que está inserido e a identificar quais precisam ser estouradas para alcançar a verdadeira realização. Ele destaca que essa jornada de autodescoberta e libertação das expectativas familiares é essencial para alcançar uma vida plena e autêntica. Capítulo 3. Dominação. Pablo Marçal, em seu livro, explora a dinâmica de dominação e alienação presentes nas bolhas que permeiam a sociedade contemporânea. Ele argumenta que muitas pessoas estão presas às bolhas e, portanto, são dominadas por elas sem sequer perceber. Marçal identifica a religião como uma das bolhas mais poderosas, capaz de ditar não apenas crenças, mas também comportamentos e estilos de vida. O autor destaca o papel do marxismo cultural, um conceito desenvolvido pela Escola de Frankfurt, que enfatiza a influência dos meios de comunicação de massa na formação de uma cultura de massa e na alienação da população. Ele adverte sobre os perigos da alienação, que impede as pessoas de pensarem criticamente e de assumirem o controle de suas próprias vidas. Marçal desafia o leitor a se libertar da alienação e a buscar a verdadeira sabedoria, exemplificada por Jesus, que mesmo jovem, buscava conhecimento direto na fonte. Ele encoraja a fazer perguntas, a não aceitar imposições e a guardar o coração para preservar a liberdade. Ao longo do livro, o autor ressalta a importância de reconhecer e estourar as bolhas que nos aprisionam, permitindo assim que possamos governar nossas próprias vidas. Ele enfatiza a autorresponsabilidade e a busca pela verdadeira liberdade, que só é alcançada quando nos libertamos das influências que nos dominam. Quem acessa os códigos é livre e governa. Pablo Marçal, em seu livro, examina o conceito de dominação e alienação presentes nas bolhas que moldam a sociedade. Ele começa por analisar o mito de Adão e Eva, argumentando que a busca pelo conhecimento terreno em detrimento da verdadeira sabedoria divina os colocou em um estado de alienação. Marçal estende essa análise para exemplos históricos e contemporâneos, como o Fordismo de Henry Ford e a política de Constantino, destacando como esses modelos de dominação moldam e controlam as bolhas em que vivemos. O autor adverte sobre a influência nefasta das redes sociais e da mídia, que muitas vezes perpetuam a alienação ao invés de promover a reflexão crítica. Ele ressalta a importância de compreender as 3 esferas do ser humano, corpo, alma e espírito, e como elas são alvos de dominação por parte das bolhas sociais. Marçal enfatiza a necessidade de liderança pessoal e autorresponsabilidade para escapar da dominação das bolhas. Ele incentiva os leitores a estourarem as bolhas que os aprisionam e a buscarem a verdadeira sabedoria para viverem uma vida autêntica e significativa. Ao final do capítulo, o autor desafia o leitor a refletir sobre as bolhas em que estão inseridos e identificar aquelas que impedem seu crescimento pessoal e realização de seu potencial. Ele reitera a mensagem central do livro: apenas ao reconhecer e estourar as bolhas que nos dominam podemos verdadeiramente governar nossas próprias vidas e viver de acordo com nosso propósito. Capítulo 4. As minhas bolhas. Em seu livro, reflete sobre a natureza das bolhas que nos aprisionam, começando pela maior de todas, a Terra. Ele observa como, muitas vezes, dedicamos nossa energia a bolhas menores, perdendo a capacidade de explorar e expandir nossos horizontes.
Marçal compartilha sua própria jornada de liberação das bolhas ao longo da vida. Ele relata sua primeira prisão na bolha do útero materno, escapando de forma incomum ao nascer no banco da frente de um carro em 1987, em Goiânia. Esse evento simbólico representa o primeiro passo para sua liberdade das restrições impostas pelas bolhas. Em seguida, Marçal compartilha sua experiência na bolha escolar em 1992, destacando a diferença entre ser autodidata e ser simplesmente escolarizado. Ele reconhece como a educação formal muitas vezes limita a capacidade de verdadeira aprendizagem, moldando indivíduos para se conformarem ao invés de questionarem e criticarem. Ao compartilhar essas experiências pessoais, Marçal convida o leitor a refletir sobre as próprias bolhas que o aprisionam e a buscar a liberdade e a expansão além delas. Ele sugere que o verdadeiro aprendizado e crescimento acontecem quando desafiamos as limitações impostas pelas bolhas e buscamos nossa própria jornada de autodescoberta e desenvolvimento. Cuidado com lugares que têm muita padronização e não permitem questionamentos. Pablo Marçal aborda a temática das bolhas que nos aprisionam, destacando como ambientes como prisões, indústrias e até mesmo contextos familiares ou religiosos podem se tornar bolhas restritivas, limitando nossa liberdade de expressão e pensamento. Ele compartilha sua própria experiência de estar preso em bolhas, como quando se viu envolvido demais na vida religiosa, percebendo que estava submetido a um sistema crítico e controlador. Ao questionar essa dinâmica, Marçal confrontou não apenas as estruturas da bolha religiosa, mas também as expectativas de sua família, especialmente de seu pai. Além disso, Marçal relata como estava envolvido em debates políticos e religiosos nas redes sociais, mas, ao perceber a futilidade dessas discussões, decidiu não se prender mais a elas, buscando uma visão mais ampla e respeitosa das diferenças de opinião. Outra bolha da qual Marçal se libertou foi a do entretenimento, especialmente o vício em internet. Ele conta como aprendeu a dominar as redes sociais em vez de ser dominado por elas, destacando a importância de entender os códigos de cada plataforma. Um ponto de virada foi quando Marçal conseguiu trazer o empresário Richard Branson para um evento, percebendo que estava quebrando barreiras e expandindo seu próprio horizonte. Essa experiência o levou a refletir sobre a importância de estourar bolhas e buscar novas oportunidades de crescimento e expansão. Em suma, Pablo Marçal encoraja os leitores a questionarem as bolhas que os aprisionam e a buscarem uma vida de maior liberdade e autenticidade, rompendo com padrões limitadores e explorando novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Estourar bolhas é libertador. Pablo Marçal compartilha em seu livro suas experiências pessoais de estourar bolhas em diferentes contextos, como quando viajou para Israel e fez missão na África. Essas experiências o levaram a romper barreiras geográficas e expandir sua mentalidade, mostrando a importância de manter princípios firmes mesmo ao desafiar as regras impostas por outros, como os pais. Ele destaca a distinção entre princípios, que vêm de Deus e são imutáveis, e regras, que podem ser limitadoras e, portanto, passíveis de serem quebradas para alcançar a verdadeira liberdade. Marçal descreve seu processo de reprogramação mental, onde identificou comportamentos, hábitos e vícios que não queria mais para si e os cancelou mentalmente, substituindo-os por novas programações. Ao longo de sua jornada, Marçal revela ter estado preso em diversas bolhas, como as da família, religião e política, mas aprendeu a estourá-las. Ele enfatiza que a verdadeira liberdade reside em romper com essas bolhas que limitam nosso potencial e nos impedem de assumir o controle de nossa própria história. Ao final do capítulo, Marçal convida os leitores a agirem e a assumirem o governo de suas vidas, encorajando-os a enfrentar suas próprias bolhas e buscar a verdadeira liberdade. Capítulo 5. Estoure as bolhas. Pablo Marçal, em seu livro, explora o conceito de bolhas que aprisionam as pessoas em padrões de pensamento e comportamento. Ele destaca a necessidade de dominar essas bolhas para alcançar a verdadeira liberdade, mas ressalta que esse processo não é simples nem rápido. Ao estourar uma bolha, libertamo-nos temporariamente, mas logo outra pode se formar e nos aprisionar novamente. Marçal enfatiza a importância de entender a direção em que se estoura a bolha, horizontalmente ou verticalmente. Quem o faz horizontalmente pode acabar preso em ciclos similares, migrando para bolhas semelhantes. Por outro lado, ao estourar verticalmente, a pessoa começa a superar diversas bolhas, posicionando-se acima delas. Ele salienta que o processo de estourar bolhas é individual e que cada pessoa é responsável por suas próprias decisões. Nem todos vão entender ou desejar sair das bolhas em que vivem, e aqueles que buscam a liberdade devem estar cientes de que encontrarão resistência daqueles que ainda estão presos. Marçal destaca que, ao ler seu livro, o leitor tem acesso a conhecimentos que muitos não alcançam devido às bolhas que o cegam. Ele encoraja os leitores a se libertarem dessas bolhas e a viverem plenamente, lançando sementes poderosas para colherem os melhores frutos da vida. Ao final,
Ele convida os leitores a acessarem os códigos para furar as bolhas verticalmente, alcançando assim a completa liberdade. Só governa quem está por cima das bolhas. Faz uma reflexão profunda sobre as bolhas que aprisionam as pessoas e as impedem de alcançar sua verdadeira liberdade e potencial. Ele destaca exemplos como a política e a religião, que têm o poder de transformar-se em objetos de estimação para muitos, levando as pessoas a defenderem suas crenças com fervor, mesmo às custas de suas vidas. Marçal ressalta a importância de não se deixar dominar por essas bolhas, incentivando os leitores a fazerem perguntas, a buscar a verdade e a mergulhar na fonte da sabedoria. Ele destaca figuras bíblicas como Josué, José, Salomão e Daniel, que governaram porque acessaram os códigos diretamente na fonte. O autor enfatiza que todos nós nascemos para governar, mas para isso é necessário acessar a fonte, conhecer as bolhas da vida e tornar-se maior do que elas. Ele observa que muitas pessoas permanecem presas nas bolhas porque seus cérebros evitam tomar decisões complexas, delegando essa responsabilidade a outros. Além disso, ressalta a importância dos pais em treinar os filhos para que possam governar sobre suas próprias vidas e prosperar. Marçal destaca que compreender o que está por trás das bolhas é essencial para alcançar a expansão e a dominação sobre elas. Ele encoraja os leitores a saírem de dentro das bolhas e a buscarem sua verdadeira identidade e propósito na vida. Só estoura bolha quem não é mais peça do sistema. Ele aborda não apenas a questão das bolhas que aprisionam as pessoas, mas também dos bloqueios emocionais que dificultam o cumprimento do propósito de vida de cada um. Marçal observa que esses bloqueios são comuns e independentes da índole ou honestidade das pessoas. Ele destaca a existência de pelo menos 25 bloqueios básicos nas pessoas, como a necessidade de aprovação, que faz com que muitos deixem de realizar coisas importantes por medo do que os outros vão pensar. Esse bloqueio, entre outros, impede que excelentes oportunidades sejam aproveitadas e que o potencial das pessoas seja plenamente desenvolvido. Assim, além de lidar com as bolhas que nos aprisionam, Marçal enfatiza a importância de identificar e superar esses bloqueios emocionais para que cada indivíduo possa viver de acordo com seu propósito e alcançar uma vida plena e realizada. Furar bolhas desbloqueia crenças. Ele aborda a questão dos bloqueios emocionais que impedem as pessoas de agir e se expressar plenamente, especialmente o medo do julgamento alheio. Marçal ressalta que muitas vezes o medo de falhar em público impede as pessoas de compartilhar aquilo que sabem e sentem, mantendo-as aprisionadas em suas bolhas. Ele revela a existência de uma bolha dentro da outra e a dificuldade de se livrar delas completamente. No entanto, Marçal oferece uma visão de esperança ao destacar a promessa de que o corpo será glorificado, a alma será salva e o espírito alcançará seu ápice, permitindo às pessoas romperem a maior bolha. Observando o comportamento dos bebês, Marçal destaca como eles nascem preparados para esperar e aprender desde os primeiros momentos de vida, absorvendo informações do ambiente ao seu redor. Isso leva à reflexão sobre por que os seres humanos, apesar de nascerem para dominar, permanecem presos em bolhas por tanto tempo. Marçal enfatiza a importância de romper as bolhas para alcançar a verdadeira liberdade e domínio sobre a própria vida. Ele encoraja os leitores a se movimentarem, explorarem novos lugares, fazerem novas amizades e questionarem o status quo, agindo de maneira diferente do habitual para estourar todas as bolhas que os aprisionam. Deus chama você para o movimento e para a liberdade. Vá contra a paralisação que as bolhas geram e toque o terror na terra. Governe. A importância de sair de todas as bolhas e criar um ecossistema próprio para evitar que países e outras bolhas limitem os pensamentos, desejos e ações das pessoas. Ele destaca a necessidade de refletir sobre as bolhas já estouradas e as atitudes a serem tomadas para não se fechar nem se permitir dominar novamente pelas bolhas da vida. Marçal incentiva os leitores a considerarem quais bolhas já foram estouradas em suas vidas, reconhecendo os momentos em que conseguiram se libertar de limitações impostas por sistemas culturais, religiosos, familiares ou políticos. Ele encoraja ações proativas para evitar novas prisões emocionais e intelectuais, promovendo a liberdade de pensamento e ação. Ao concluir esta reflexão, os leitores são convidados a planejar estratégias para construir um ecossistema pessoal, onde possam cultivar uma mentalidade independente e criativa, capaz de resistir às pressões externas e florescer em liberdade. O próximo capítulo abordará detalhadamente essa ideia de criar um ecossistema para alcançar a verdadeira liberdade e evitar ser aprisionado novamente pelas bolhas da vida. Capítulo 6. Ecossistema. Ele introduz o conceito de ecossistema como um elemento fundamental para alcançar a liberdade e evitar ser aprisionado pelas bolhas da vida. Para ilustrar esse conceito, Marçal recorre ao dicionário Oxford Languages, que define povo como um conjunto de pessoas que compartilham a mesma língua, costumes, interesses, história e tradições comuns.
Marçal se identifica como um ecossistema de lançamentos, explicando que ele está constantemente aberto a novas ideias e oportunidades, lançando-as para cima e permitindo que alguns as compreendam e as coloquem em prática, enquanto outros não conseguem lidar com elas e acabam fracassando. Ele destaca que um ecossistema não pode acomodar todas as espécies e que apenas os elementos capazes de contribuir para um sistema estável permanecem nele. O autor reconhece a presença de um povo incansável em seu ecossistema, tanto local quanto globalmente, que valoriza suas palavras nas redes sociais e compreende a autenticidade de suas mensagens. Esse público compartilha um propósito comum que motiva Marçal a continuar sua jornada, despertando o engajamento daqueles que estão prontos para agir e fazer a diferença. Nesse contexto, Marçal enfatiza a importância de cultivar um ecossistema próprio, formado por pessoas que compartilham valores e objetivos semelhantes, e que estão comprometidas em promover mudanças positivas em suas vidas e na sociedade como um todo. Essa comunidade colaborativa e engajada é essencial para alcançar a verdadeira liberdade e resistir às pressões das bolhas que limitam o potencial humano. No livro de Pablo Marçal, ele destaca a importância de cultivar um ecossistema coeso e comprometido com um propósito maior, que ele identifica como relacionado ao reino. Nesse contexto, Marçal descreve seu próprio ecossistema como um grupo de pessoas que compartilham uma visão e um objetivo comuns, buscando ativar o potencial máximo de cada indivíduo. Essas pessoas estão alinhadas com a missão de se tornarem os trabalhadores da última hora, um exército de generais destinados a fazer a diferença no reino. Marçal ressalta a importância da unidade e da comunicação eficaz dentro desse ecossistema, destacando que um povo que compartilha a mesma língua e visão será capaz de alcançar a dominação. Para construir e fortalecer esse ecossistema, Marçal enfatiza a necessidade de desenvolver uma linguagem própria, estabelecer objetivos claros e transmitir um legado inspirador. A unidade é fundamental para o sucesso desse empreendimento, pois é através dela que as pessoas podem se alinhar e trabalhar em conjunto para alcançar metas compartilhadas. Assim, Marçal conclama seus leitores a refletir sobre a importância de criar e sustentar ecossistemas coesos e comprometidos, onde cada indivíduo pode contribuir de forma significativa para a realização de um propósito maior, alinhado com os princípios do reino. E toda a terra era de uma língua, e de uma fala. E aconteceu que, eles viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra, e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito, do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Gênesis 11.5-7. Ele faz uma análise de um relato bíblico sobre um povo que compartilhava uma mesma língua e uma mesma fala, e que, em unidade, estava construindo uma cidade com um objetivo em comum. Esse povo, por sua coesão e alinhamento de propósitos, chamou a atenção de Deus, que, segundo Marçal, desceu à terra em resposta a essa união. Marçal interpreta esse evento como um momento em que Deus bloqueou o cérebro das pessoas, ao dispersar suas línguas, dificultando assim a continuidade desse processo de união e cooperação. Ele ressalta que o fato de esse povo ter uma mesma língua e objetivo comum lhes conferia o poder de realizar tudo de forma ilimitada. O autor desafia o leitor a refletir sobre o valor de ser capaz de realizar algo ilimitado e sugere uma leitura da Bíblia como uma fonte de sabedoria atemporal, independentemente de crenças religiosas. Ele reconhece que muitas pessoas podem ter resistência em relação à Bíblia, mas destaca a importância de reconhecer os códigos de sabedoria presentes nesse texto sagrado. E se você verdadeiramente não gosta de ignorância, passe a gostar da Bíblia. No texto apresentado por Pablo Marçal, ele aborda a relação entre a Bíblia e as bolhas religiosas que muitas vezes a envolvem. Ele enfatiza que a Bíblia não é apenas um livro de leitura comum, mas uma fonte de sabedoria que requer aplicação para gerar transformação e resultados positivos na vida das pessoas. Marçal destaca que a Bíblia está além de qualquer religião específica e que, embora o povo judeu esteja presente nela, isso não a torna propriedade exclusiva de uma única religião. Ele critica a institucionalização da Igreja Católica e a manipulação do contexto bíblico para fins de dominação cultural. O autor ressalta a importância de se desenvolver um ecossistema baseado nos princípios estabelecidos por Deus, onde a linguagem do reino seja falada e os colaboradores sejam vistos como empresas únicas dentro desse contexto.
Ele enfatiza que, ao seguir esses princípios e multiplicar talentos, ninguém será capaz de deter o progresso. Para reforçar suas ideias, Marçal sugere que o leitor inicie a leitura da Bíblia pelo livro de Provérbios e aplique os ensinamentos obtidos, compartilhando seu conhecimento nas redes sociais para promover ainda mais a disseminação da sabedoria contida nas Escrituras. Capítulo 7. Domine. Ele enfatiza as etapas necessárias para que alguém possa dominar sua própria vida e alcançar seu propósito máximo. O autor destaca que identificar, listar, furar e construir um ecossistema são passos fundamentais nesse processo, embora não sejam tarefas simples. No entanto, para aqueles que desejam governar sobre suas vidas, essas etapas são necessárias, pois tudo que a mente é capaz de visualizar pode ser realizado. Marçal ressalta que o Criador fez o homem para governar sobre a terra e todas as coisas que nela habitam. Para alcançar esse domínio, é crucial acessar a fonte, entendendo sua identidade e vivendo seu propósito com liberdade. Ele encoraja o leitor a estourar todas as bolhas que o prendem e a reinar sobre elas, pois essa é a verdadeira missão de cada indivíduo. O autor finaliza sua mensagem incentivando o leitor a ser forte, corajoso e a crescer a ponto de nenhuma bolha ser capaz de prendê-lo. Essa jornada de autoconhecimento e domínio pessoal é apresentada como essencial para alcançar uma vida plena e realizar o propósito para o qual cada um foi criado. Como dominar? Saia das bolhas. Pablo Marçal, ele destaca que o grande problema no mundo são as pessoas livres, que governam de forma independente, sem depender de instituições ou terceiros para alcançar o domínio sobre suas vidas e circunstâncias. Essas pessoas são tão livres que não se deixam manipular ou dominar por diferentes bolhas sociais ou culturais, e muitas vezes são vistas como fora da casinha pela sociedade. Mesmo assim, elas conseguem exercer seu domínio onde quer que estejam, inclusive em outras nações. Marçal exemplifica essa liberdade no contexto empresarial, destacando que para expandir um negócio para outros países, é necessário estudá-los e compreender as diversas bolhas que podem surgir no caminho, como a bolha da política, que por vezes pode ser contrária à expansão. Ele ressalta que aqueles que têm um plano de dominação bem estabelecido definem prazos para realizá-lo, enquanto aqueles que não o têm enfrentam dificuldades e podem ver seus esforços fracassarem. Por fim, o autor sugere que o leitor pegue o código, possivelmente incentivando-o a absorver essa mentalidade de independência e domínio para aplicá-la em sua própria vida e em seus empreendimentos. Coloque data para tudo o que for realizar. No texto apresentado por Pablo Marçal, ele destaca a importância de definir datas para tomar decisões importantes na vida, como mudar de emprego, começar um empreendimento ou alcançar objetivos pessoais. Essas datas funcionam como um impulso para evitar a procrastinação e agir de forma mais determinada em direção aos objetivos estabelecidos. Marçal ressalta que seu plano de dominação não é para impérios, mas sim para o reino, enfatizando seu compromisso com uma visão mais ampla de impacto e transformação. Ele compartilha sua experiência de dominar diversas áreas ao longo dos anos, como plataformas de lançamentos e hospedagens de cursos, destacando a importância de investir para criar sua própria plataforma e ter controle sobre suas produções. O autor também introduz um conceito importante, o de se ferrar por um ano, explicando que isso significa sacrificar e investir intensamente durante um período para alcançar o verdadeiro domínio. Ele exemplifica essa ideia com suas próprias empresas, onde muitas delas inicialmente geram prejuízo, pois estão investindo dinheiro do futuro para obter retorno posteriormente, seja através de cursos ou outros empreendimentos. Portanto, o texto oferece insights sobre a importância do planejamento, do investimento e do comprometimento de longo prazo para alcançar o sucesso e o domínio em diversas áreas da vida e dos negócios. Sacar dinheiro do futuro é gerar valor. No texto apresentado por Pablo Marçal, ele destaca a importância do storytelling como uma forma eficaz de sacar dinheiro do passado. Ele explica que contar a própria história, seja ela qual for, permite que se extraia valor das experiências vividas anteriormente. Marçal exemplifica, mencionando casos como o de um ex-traficante que mudou de vida ou de um bilionário que perdeu tudo, ressaltando que qualquer história pode ser poderosa quando conectada ao presente e usada para ajudar as pessoas ao redor. O autor enfatiza que, ao contar sua história, é possível gerar impacto no presente, sacando recursos do passado para investir no momento atual. Ele destaca a importância de conectar as experiências passadas com o presente de forma a agregar valor e beneficiar tanto a si mesmo quanto aos outros. Marçal também menciona o uso estratégico do marketing e do branding nesse processo. Ele sugere que essas ferramentas podem ser utilizadas para amplificar a mensagem transmitida pelo storytelling, tornando-a mais impactante e eficaz na geração de valor no presente. Assim, o texto ressalta a capacidade transformadora das histórias pessoais e a importância de saber contá-las de forma a criar conexões significativas e gerar impacto positivo no presente. Crie um sistema de sacar dinheiro, conecte passado e futuro ao agora. No texto do autor Pablo Marçal,
ele distingue entre branding e marketing, destacando que o branding é voltado para a criação de uma identidade que atrai as pessoas, enquanto o marketing é mais direcionado para a automação das vendas. Ele explica que, por meio do branding, é possível criar um sistema que faz com que as pessoas desejem fazer parte daquilo, enquanto o marketing busca criar mecanismos para induzir as pessoas a comprar. Marçal ressalta que ao desenvolver um sistema de branding eficaz, na verdade, está se criando um sistema para sacar dinheiro do futuro. Isso significa que ao investir na construção de uma marca forte e atrativa, está se preparando o terreno para obter retornos financeiros no futuro, pois as pessoas estarão mais propensas a se envolver e consumir os produtos ou serviços associados à marca. Essa abordagem destaca a importância de investir na construção de uma marca sólida e impactante, que não apenas promove vendas imediatas, mas também cria uma base de fãs e clientes fiéis, que continuam a contribuir para o sucesso do negócio ao longo do tempo. Portanto, o texto enfatiza a necessidade de se concentrar no branding como uma estratégia fundamental para garantir o sucesso futuro de um negócio, permitindo que se saque dinheiro do futuro ao criar uma marca que realmente ressoe com o público-alvo. Ele aborda a essência do domínio, relacionando-o diretamente ao processo de venda e à conquista da liberdade individual. Marçal destaca que, para dominar, é necessário vender, seja uma ideia, um produto, um serviço ou um acesso. Ele exemplifica com o empresário Flávio Augusto, que ressalta a importância fundamental da habilidade de vender para o sucesso. O autor também explora os sintomas de quem está dominando, como o afastamento das pessoas próximas, o sentimento de estar fazendo algo errado e a rotulação de rebelde. Ele observa que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a liberdade, pois isso requer uma reconfiguração mental significativa. Marçal compartilha sua própria experiência de sucesso, destacando a importância do esforço e dedicação contínuos, exemplificados por seu próprio percurso como executivo de multinacional e empreendedor de sucesso na internet. Ele ressalta a necessidade de respeitar os diferentes ciclos da vida e o papel do desfrute como parte integrante do processo de dominação. Além disso, Marçal discute a importância de construir uma base sólida para o sucesso, enfatizando que o conhecimento vaza, mas uma estrutura bem montada cria uma fundação sólida para o crescimento futuro. Ele encoraja os leitores a focarem na criação de uma base sólida em seus empreendimentos. Por fim, Marçal destaca a importância do ecossistema e do apoio mútuo entre os membros para o sucesso individual e coletivo. Ele desafia seus colaboradores a desenvolverem seus talentos e habilidades, enfatizando a importância da precisão e do trabalho em equipe. Portanto, o texto de Pablo Marçal oferece uma visão abrangente sobre o processo de dominação, destacando a importância da venda, do esforço contínuo, do respeito aos ciclos da vida, da construção de uma base sólida e do apoio mútuo dentro de um ecossistema. Ele conclui provocando os leitores a refletirem se já dominam suas vidas e carreiras. Capítulo 8. Plano estruturado. Ele aborda a construção de um plano estruturado para o desenvolvimento pessoal e a conquista do domínio sobre as próprias habilidades e circunstâncias. Marçal destaca a importância de encontrar 12 vícios saudáveis, ou seja, 12 áreas de interesse ou atividades que permitam o aprendizado e a expansão da mente. Esses vícios servem como fonte de novos códigos e contribuem para estourar bolhas mentais que limitam o crescimento pessoal. O autor ressalta que é crucial aprender uma coisa de cada vez e substituir os vícios à medida que se desenvolvem novas habilidades. Ele compara esse processo a um concurso, onde a persistência e o tempo dedicado são essenciais para alcançar o sucesso. Marçal enfatiza a importância de investir em si mesmo e de mudar a própria mentalidade para criar um ecossistema próprio, onde pessoas com objetivos e propósitos semelhantes possam se reunir e crescer juntas. Além disso, Marçal adverte contra a tentativa de forçar os outros a seguir o mesmo caminho, destacando que cada pessoa é responsável por sua própria jornada de crescimento. Ele compartilha sua própria experiência ao sair de uma bolha religiosa e perceber a necessidade de criar um sistema novo, livre das limitações impostas pelas instituições. O autor conclui ressaltando a importância de focar no jogo real da vida, nos relacionamentos interpessoais e na busca pelo domínio pessoal, em vez de se prender às instituições e estruturas externas. Ele encoraja os leitores a criarem um sistema próprio e a estourarem as bolhas que os prendem, buscando constantemente o crescimento e a evolução pessoal. Assim, o texto de Pablo Marçal oferece um plano estruturado para o desenvolvimento pessoal, baseado na descoberta de novas habilidades, na persistência e na criação de um ecossistema próprio, livre das limitações impostas pelas instituições externas. Ele destaca a importância de investir em si mesmo e de assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento, sem depender da aprovação ou acompanhamento dos outros. Os antissistemas não prosperam. Pablo Marçal, ele aborda a ascensão do que chama de marxismo cultural, uma ideologia que, segundo ele, foi estruturada há cerca de 100 anos em Frankfurt, na Alemanha.
Marçal sugere que essas ideias têm ganhado destaque nos tempos atuais, influenciando significativamente a política e a religião. Ele descreve o marxismo cultural como um sistema novo que se desenvolveu ao longo de um século e agora exerce considerável influência em diversos aspectos da sociedade. Marçal sugere que essa ideologia molda a cultura contemporânea e influencia as políticas adotadas pelos governos, bem como os discursos e práticas religiosas. O autor ressalta a importância de compreender e estar ciente dessas influências para poder navegar de forma crítica e consciente na sociedade atual. Ele argumenta que o conhecimento sobre o marxismo cultural é essencial para entender os fenômenos políticos e sociais que ocorrem nos dias de hoje. Portanto, o texto de Pablo Marçal destaca a relevância histórica e contemporânea do marxismo cultural e enfatiza a importância de reconhecer suas influências e consequências na sociedade atual. Para dominar, saia das bolhas. A importância de dominar não apenas para exercer controle sobre algo, mas também para construir um ecossistema próprio. Ele ressalta que dentro desse ecossistema, é possível multiplicar algo que não pode ser tomado por ninguém, nem mesmo por quem aprende a dominar. Marçal enfatiza que é essencial estar atento o tempo todo para identificar e estourar as bolhas que permeiam nossa realidade diária. Ele sugere a implementação de um plano estruturado, no qual se desenvolvam vícios saudáveis e se encontrem códigos úteis em cada um deles. Além disso, encoraja a busca por novas habilidades e conhecimentos, essenciais para criar o próprio ecossistema. Para isso, ele propõe que o leitor dedique-se a explorar 12 novas habilidades, cada uma por pelo menos um ano. Essas habilidades são parte integrante do plano estruturado para alcançar o domínio e construir um ecossistema sólido e duradouro. Ao final do livro, Marçal promete apresentar aos leitores os ciclos da vida, que serão abordados no último capítulo, como parte fundamental do processo de dominar e criar um ecossistema pessoal de sucesso. Capítulo 9. Ciclos da vida. Pablo Marçal, ele explora os ciclos da vida, cada um composto por um período de 7 anos, cada ano representando uma fase específica e crucial para o desenvolvimento pessoal e profissional. No primeiro ciclo, denominado aprendizado, o foco está na dedicação ao aprendizado. É um período desafiador que requer esforço e comprometimento. Marçal enfatiza a importância de aprender, pois é através desse processo que se adquire conhecimento e se desenvolve a capacidade de contribuir positivamente para a vida dos outros, estourando bolhas e crescendo. O segundo ciclo é o serviço, caracterizado pelo trabalho árduo. Aqui, destaca-se a importância de colocar em prática o aprendizado do ciclo anterior, utilizando as habilidades adquiridas para gerar valor por meio do serviço aos outros. O terceiro ano representa a aliança, um período de reconhecimento e formação de novas conexões. É o momento em que as alianças se estabelecem como resultado do aprendizado e do serviço prestado nos ciclos anteriores. No ciclo da prosperidade, que corresponde ao quarto ano, ocorre a colheita dos frutos do trabalho realizado nos ciclos anteriores. As conexões estabelecidas na fase da aliança abrem portas para novas oportunidades, mas o sucesso depende da atitude em fazer essas oportunidades prosperarem. O quinto ano é o da perseverança, onde muitas decisões importantes são tomadas. É um período crucial em que a persistência se torna fundamental para alcançar os objetivos. Marçal destaca que desistir não é uma opção, pois isso significaria reiniciar todo o ciclo, e isso pode levar à vitimização e à estagnação. Esses ciclos da vida, delineados por Marçal, representam uma estrutura para o crescimento pessoal e profissional, destacando a importância de aprender, servir, formar alianças, prosperar e perseverar ao longo dos anos. Todo o investimento dos ciclos anteriores é provado na perseverança. Explora os ciclos da vida, cada um composto por um período de 7 anos, representando diferentes fases cruciais para o desenvolvimento pessoal e a realização de metas. O sexto ano é denominado exponencial, destacando que, se houve perseverança nos anos anteriores, as bênçãos e os frutos serão colhidos de forma exponencial. No entanto, Marçal ressalta que não há multiplicação a partir do zero, o sucesso exponencial só ocorrerá se os ciclos anteriores foram cumpridos. Por fim, o sétimo ano é o do descanso, onde se desfruta de tudo o que foi plantado, investido, compartilhado e perseverado nos anos anteriores. Marçal enfatiza que apenas aqueles que completaram os ciclos estarão prontos para desfrutar plenamente. O descanso não se limita ao dinheiro, mas está relacionado ao propósito. Ele destaca que o verdadeiro descanso está em relacionamentos significativos e no desfrute das experiências compartilhadas com as pessoas que amamos. Então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Salmo 90.12. Os ciclos da vida e como eles influenciam o sucesso pessoal e profissional. Marçal explica que cada ano desses ciclos tem um significado específico e demanda uma abordagem distinta para tirar o máximo proveito dele.
Ele destaca que, ao compreender o significado de cada ano, é possível relaxar quando necessário, mas também se dedicar ao máximo quando exigido. Marçal observa que muitas empresas e relacionamentos enfrentam dificuldades nos terceiro e sétimo anos desses ciclos, onde a falta de aliança e descanso adequado podem levar ao fracasso. Recomendando a criação de uma planilha para acompanhar os ciclos em diferentes aspectos da vida, Marçal enfatiza a importância de reconhecer em qual fase se está e traçar um plano de dominação de acordo. Ele reforça que apenas quem é livre, ou seja, quem estourou todas as bolhas que o aprisionavam, pode realmente dominar. Por fim, Marçal encoraja o leitor a aplicar o conhecimento adquirido e assumir uma posição de liderança em sua vida, escrevendo um plano de dominação baseado nas características do ciclo em que se encontra e dando o seu melhor durante esse período. Ele conclui com a mensagem de que cada pessoa deve cuidar de sua própria vida e se empenhar em alcançar seus objetivos. Estoure todas as bolhas e vamos tocar o terror na terra. E identificar o que o mantém preso a elas. Muitos estão presos a inúmeras bolhas sem terem consciência disso. Não fazem perguntas, não questionam e vivem alienados, se governar a própria vida. Nesta obra, o autor Pablo Marçal, com seu estilo disruptivo, traz clareza sobre esse tema tão necessário ao contexto social, onde prevalecem narrativas que aprisionam a maioria da população. Você precisa identificar as bolhas que o impedem de assumir sua real identidade e de cumprir seu propósito. Tudo que o aprisiona, seja fisicamente ou com ideias, deve ser questionado. Seja ativado por meio desta leitura, descubra quais as bolhas que o aprisionam e como estourá-las. Prepare-se para assumir o governo de sua vida. No desfecho do livro, Pablo Marçal incentiva os leitores a se dedicarem a dominar suas próprias vidas, utilizando os conceitos e estratégias compartilhadas ao longo da obra. Ele destaca a importância de compreender os ciclos da vida, estourar as bolhas que limitam o crescimento pessoal e assumir o controle de seu destino. Como uma última reflexão, Marçal reforça a ideia de que o verdadeiro domínio vem da liberdade interior, da capacidade de superar obstáculos e da determinação em alcançar o sucesso. Ele encoraja os leitores a traçarem seus planos de dominação, alinhados com os ciclos da vida, e a se comprometerem com o esforço necessário para atingir seus objetivos. Ao final, Marçal deixa uma mensagem inspiradora: que cada indivíduo assuma o protagonismo de sua jornada, buscando constantemente o crescimento pessoal e a realização de seus sonhos. Pois, como ele sempre enfatiza, é cuidando de nossa própria vida que verdadeiramente prosperamos. Agradeço sinceramente por terem acompanhado esta jornada de reflexão e aprendizado. Espero que as ideias e insights compartilhados possam inspirar e guiar cada um em sua busca pelo domínio pessoal e pelo alcance de seus objetivos. Que possamos continuar crescendo juntos, explorando novos horizontes e construindo um caminho de sucesso e realização. Obrigado por fazerem parte desta jornada. Um beijo no seu coração. Estamos juntos até depois do fim.